Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de matemática, falando a respeito dos sólidos geométricos, né? Em específico os prismas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre área e volume do paralelepípedo, certo? Nós temos aqui algumas questões resolvidas. Em uma primeira situação, a gente tem assim, ó, considere uma caixa de água com formato de um paralelepípedo reto-retângulo totalmente cheia, com comprimento de 7 metros, largura de 4 metros e altura 2 metros. Calcule letra A, área da base, B, área lateral, C, área total e letra D, o volume dessa caixa que tem o formato de um paralelepípedo. Vamos ver aqui, o paralelepípedo é esse aqui, gente, certo? Na sua forma sólida. Aqui do lado, eu coloquei ele aqui planificado, né? Como é que ele fica aqui na sua planificação, ele é aberto, certo? E para a gente poder entender direitinho o que é que representa a área e o que é que representa o volume, certo? Porque aqui é o seguinte, ó. Quando eu estiver falando de área, eu vou estar falando de toda essa região aqui, ó, que essa figura está ocupando nesse espaço. Então, a área é toda essa região ocupada por essa figura aqui nesse espaço, certo? Essa figura, ela é formada por o sólido, na verdade, né? Formado por figuras planas, como essas que vocês estão vendo aqui, ó, que podem ser retângulos, pode ser quadrado ou pode ser apenas retângulos também, certo? Começando aqui com a área da base, que é o que está pedindo na letra A base aqui no nosso sólido é essa parte aqui de baixo da figura. Ó. Essa parte, essa figura que está aqui embaixo do sólido é a sua base. Essa de cima também é base. Nós temos duas bases, uma embaixo e outra em cima. As outras faces da figura, essa daqui, essa que fica atrás e essa outra que fica do lado, são as faces laterais. As bases é uma em cima e uma embaixo. Ou dependendo da posição que a caixa tiver, pode estar do lado esquerdo ou do lado direito da figura. Aí vejam só, gente. Para calcular a área da base, basta eu calcular a área do retângulo composto por essa base. As medidas, as dimensões da caixa são comprimento, representado pela letra A, comprimento, a largura, que nós chamamos de B, e a altura, que a gente chama de C, certo? Então, lá no retângulo, como é calcular a área do retângulo? Né? Base vezes a altura, o lado vezes o outro. Aqui no nosso caso é A vezes B. Certo? Então, é só pegar as medidas do comprimento da caixa e da largura, aqui é o comprimento, largura, e o C, a altura. Comprimento vezes largura, A vezes B, é a área da base. 7, comprimento, largura 4. 7 vezes 4, 28 metros quadrados, é a área da base desse paralelepípedo. Área lateral, a gente vai precisar saber a área dessas 4 figuras laterais aqui, ó, que tem uma do lado, uma do outro, uma na frente e outra atrás. Essas 4 figuras formam a lateral do prisma. Então, eu posso calcular a área das 4 separadas e depois somar, ou eu posso utilizar uma outra forma também, ó. Eu posso dizer que a área dessa face lateral aqui, ó, tendo as medidas, as dimensões são essas aqui. Se eu estiver calculando a área, essa área do lado é B vezes C, que eu vou multiplicar. São essas dimensões, B vezes C. Se eu estiver calculando esse retângulo da frente, vai ser A vezes quem é essa altura? C, A vezes C. Igual tá aqui na fórmula, certo? Multiplica B vezes C, A vezes C. Soma os resultados e depois multiplica por 2. Por que vai multiplicar por esse 2 aqui?
Porque eu tenho duas faces iguais uma à outra. Ó, essa face lateral é igual a essa. Então, são duas iguais. Essa da frente é igual a de trás. São mais duas iguais. Por isso que multiplica por 2. 4 vezes 2, né? Sabendo que a largura é 4 e a altura é 2, é 8. 7 vezes 2, que é o comprimento, e a altura é 14. Soma, e depois que dá 22, a soma e multiplica por 2 no final, que nós vamos ter uma área lateral de 44 metros quadrados. Para eu saber a área total agora, a área total já está dizendo, é da figura toda. Basta eu pegar essa área lateral, que é 44, somar com 2 vezes o valor da base, da área da base, porque aqui eu calculei só uma base, só uma área da base são 2, né? E quando eu somar tudo, eu vou ter a área total da figura. Ou eu posso utilizar a formulazinha da área total, que é essa daqui, né? Sabendo de todas as dimensões que já estão sendo dadas na questão. Comprimento e largura, largura vezes altura, comprimento vezes altura. Multiplica tudo, depois soma aqui o que está no parênteses, que dá 50, e por último multiplica por 2. A área total aqui deu 100 metros quadrados. E o volume, né? O volume que está aqui, né? Como é que calcula esse volume? É bem mais simples até do que a área. É só multiplicar as 3 dimensões da figura. Mas o que é que representa o volume? O volume, gente, é o que cabe aqui dentro dessa caixa, né? Não é a região ocupada, não é esse espaço aqui ocupado por ela. Vai ser o que cabe aqui dentro, ó, o que cabe aqui dentro da caixa, seja água, seja qualquer outra coisa dentro dessa caixa. O que cabe lá dentro é o seu volume, né? Então, basta multiplicar aqui as 3 dimensões, nós encontramos um volume de 56 metros cúbicos. Por que metro cúbico? Metro porque as unidades de medida lá estão em metro, né? Metro cúbico porque volume, a unidade é elevada ao cubo. Se eu quiser saber a quantidade de água ali em litros, quantos litros de água tem nessa caixa, bastava eu pegar esses 56 metros cúbicos e multiplicar por 1000. Multiplicando por 1000, eu teria 56 mil litros de água, porque 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Vamos ver aqui uma segunda situação. Aqui a gente tem uma fábrica que produz tijolos no formato de paralelepípedos e de cubos, cujo volume são iguais, né? São volumes iguais, sabendo que os tijolos no formato de paralelepípedo têm 5 centímetros de largura, 10 de comprimento, 2 de altura. A medida dos lados dos tijolos que têm o formato de cubo é igual a. Então, a gente aqui está envolvendo essa questão paralelepípedo e cubo, volume, né? Tô falando de volume, está falando da medida dos lados também de um cubo. Vejam só, gente, aqui tem uma informação importante quando diz que o volume nas duas figuras, ó, são iguais, volume igual, né? Então, se eu souber o volume dos tijolos em formato de paralelepípedo, eu também vou saber o volume dos cubos. Vamos começar por aí. Ó, volume do paralelepípedo. Como é que calcula? É só multiplicar as 3 dimensões. Multiplicamos as 3 dimensões. 10 vezes 5 vezes 2. E aí nós vamos ter 100 centímetros cúbicos, é o volume do paralelepípedo, certo? E aí o volume do paralelepípedo é igual ao volume do cubo, né? É o mesmo volume. Então, se eu sei que o volume do cubo é igual ao do paralelepípedo e eu quero encontrar a medida, né? Quanto mede os lados do cubo, esses lados do cubo, que são todos iguais no cubo, representam a aresta do cubo. Ó, como é que calcula o volume de um cubo? O valor da aresta, que é esse Azinho que aparece aqui, é elevado ao cubo. Então, através do volume do cubo, eu vou encontrar quanto é que mede essa aresta, certo? Sabendo que o volume do cubo é igual ao do paralelepípedo, então aqui no cubo o volume também vai ser 100.
repete o A elevado a 3, depois inverte, traz o A aqui para o início da equação e o 100 joga para o outro lado. Então, quem vai ser A? Vai ser igual a raiz cúbica de 100, porque esse cubo veio para cá, para o outro lado da equação, né, em forma de raiz cúbica. A raiz de 100 é 4,64 centímetros. Então, esse é o valor da aresta do cubo e, portanto, o valor da medida dos lados desse cubo, sabendo que os lados de um cubo são todos iguais. Nessa outra situação, a gente tem assim, ó, um armário com a forma de um paralelepípedo de dimensões 0,5 metros, 2,5 metros e 4 metros. Deve ser pintado. Esse armário ele vai ser pintado. O rendimento de tinta empregada é de 5 metros cúbicos por litro, ou seja, 1 litro de tinta dá para pintar uma área de 5 metros quadrados, né, nesse armário. Determine a quantidade de tinta necessária para pintar toda a parte interna do armário. E aqui o armário tem o formato de um paralelepípedo, certo, gente? Então, a gente está falando de quê? De área ou de volume? Nós vamos pintar esse armário com tinta. A gente quer saber a quantidade de tinta que nós vamos usar. Nós não vamos encher o armário de tinta, nós vamos pintar o armário, certo? Então, a gente não está falando de volume. Volume é o que cabe dentro. Nós vamos pintar as partes ali que estão formando esse paralelepípedo. Então, a gente está falando de quê? De área. Então, nós vamos calcular a área total desse armário. Para isso, a gente vai utilizar a formulazinha da área. Aqui não está aparecendo a fórmula, está aparecendo já os valores, ó. Mas aí eu vou mostrando aqui, dizendo a vocês, ó, o 2 que fica aqui fora, né? Aqui, ó, A vezes B, né? B vezes C e A vezes C. Multiplica essas dimensões, certo? Depois de multiplicar, responde. Faz o quê? Soma, aqui os sinaizinhos de soma aqui, ó. E por último, depois que somar o que está dentro do parênteses, vocês vão fazer o quê? Vai multiplicar por 2, certo? E aí vocês vão ter esse resultado. Essa aqui é a área do armário que tem o formato de um paralelepípedo, 26,5 metros quadrados de área. Pronto, só que aqui na questão não quer saber só a área, né, do armário, quer saber a quantidade de tinta que vai ser necessária para pintar toda a parte interna, né? Sabendo dessa informação aqui, ó, que para cada litro, né, de tinta, a gente consegue pintar 5 metros quadrados, o que é que a gente vai fazer? Basta para saber quantos litros eu vou precisar para pintar esses 26,5 metros quadrados. Basta pegar o 26,5 metros quadrados, né? Tá aqui, ó. E dividir pela quantidade de área que dá para pintar com 1 litro, né? Que é 5 metros quadrados por litro. Dividindo, a gente vai ter o total de litros de tinta que serão necessários para poder pintar essa região de 26,5 metros quadrados. Dividindo aqui um pelo outro, nós vamos chegar em 5,3 litros de tinta. Ok? Pronto, gente. Aqui foi dada a explicação, falando um pouquinho sobre área e volume do paralelepípedo, certo? Espero ter ajudado e até a próxima.